Vamos falar aqui sobre o procedimento técnico para a instalação do detector linear de Fire Beam Protection nesse vídeo, né? Primeiramente aqui eu vou falar sobre o sumário, que rapidamente nós vamos falar sobre as considerações iniciais. Depois já vamos direto para os passos de comissionamento, que seria o passo 1, idioma e velocidade, o passo 2, pré-alinhamento, passo 3, alinhamento manual, passo 4, alinhamento automático e passo 5, testes, né? A parte final, certo? Então, o DeFire Beam, rapidamente falar sobre aqui o detector, ele é um detector de fumaça feito de feixe óptico reflexivo motorizado. O que quer dizer motorizado? Ele tem um motor que controla a posição da emissão do feixe. Isso é muito importante, isso a gente vai falar mais à frente. Isso facilita as coisas, tá? Então ele tem um controlador que consegue calcular aí através da posição das coordenadas, aonde que está a posição, né, do feixe. Então isso nós vamos falar um pouco mais para frente. Aqui a gente tem a parte superior que vai ficar na parede, né, lá em cima, que vai ser o emissor e o receptor, o espelho, né, o refletor que é chamado, e nós temos aqui a parte de comando, né, a parte de controle ali que vai ficar acessível ao operador, né, na parte, numa altura onde a gente consiga ter acesso do chão. Então, essa parte de idioma e velocidade provavelmente não seja necessário fazer, porque como já é uma coisa que já está em funcionamento, então, mas é muito importante a gente falar desse primeiro passo aqui. Como lá os nossos espelhos já estão no lugar, né? Então a gente vai ter que obstruir ele com alguma coisa, tá? Então a gente vai lá, primeira coisa que a gente vai fazer, vai ver qual é o espelho o que a gente vai trabalhar juntamente com o detector linear, o emissor, e a gente vai obstruir ele, tá? Esse primeiro passo não usa o espelho. Então quando a gente liga o aparelho, né? A gente vai ver essa tela, The Fire Beam Plus. O padrão inicial, então, vai ser qualidade do ar 0% status de falha ou qualidade do ar 0% status de fogo. Um desses dois casos, né? Quando a gente liga ele pela primeira vez, a gente vai apertar Enter, beleza? Ao apertar Enter, vamos aparecer a seguinte tela, que é o idioma inglês, né? A gente vai usar a tecla direita e esquerda para percorrer os idiomas e selecionar o da nossa preferência. Depois apertar Enter novamente. Ao pressionar Enter agora, a gente vai ver a tela velocidade de comissionamento, tá? Primeiro passo aí. Então, o que é essa velocidade de comissionamento? A gente vai escolher a velocidade de resposta do motor, que comissiona cada feixe por vez. Então, isso aí vai nos trazer uma diferença lá na frente quando a gente estiver fazendo os próximos passos, tá? Nós temos dois modos, que é o rápido e o normal, perfeito? E é recomendável utilizar o rápido, né? Por ser mais rápido, né? Porém, ele vai consumir uma corrente, né? Vai ter uma corrente mais elevada. O que que isso quer dizer? Né? Dá a entender que se eu estiver fazendo um comissionamento, mais de um comissionamento por vez, né? Que eu acho que não será o caso, nós poderíamos ter um excesso aí, um volume alto, um valor alto de corrente, né? Que isso pode estar trazendo problemas para o nosso sistema e daí o normal consumiria uma corrente muito mais baixa, né? Tu conseguiria fazer mais de um por vez. Então, vamos considerar que seria feito um por vez. Então, a gente pode selecionar o rápido, né? Então, a gente vai usar as teclas direita e esquerda, pressionar o Enter para continuar, como a gente tem nessa imagenzinha aqui, né? Velocidade normal, direita e esquerda, aperta Enter ali para baixo. Então, esse passo é muito importante. O pré-alinhamento é o passo mais importante desse nosso treinamento aqui, tá? A próxima tela que vai aparecer é aqui, pré-alinhamento, tá?
Como eu já falei, essa é a parte mais importante da configuração, né? O pré-alinhamento configura. O que que é o pré-alinhamento, né? Ele configura a quantidade de energia necessária para a emissão do feixe de luz, dependendo da distância a ser percorrida. Então ele vai calcular, né? Por isso que não pode ter o espelho lá, tem que estar obstruído. Então ele vai calcular a distância. Qual é a energia que eu tenho que mandar para atender essa distância que eu tenho, né? Por isso que eu tenho que saber a distância. Eu tenho que medir essa distância com uma trena laser, alguma coisa nesse sentido. Ou uma trena normal, né? Que a gente tiver à disposição, né? Então, é isso que faz o pré-alinhamento, né? Ele pode indicar também, isso que é muito importante, isso que ele é mais importante, né? Porque se não fizer isso aqui bem feito, vai dar um monte de problema lá na frente. Ele vai verificar para nós se está tendo algum reflexo indesejado ou se tem um obstáculo, alguma coisa que não está deixando o feixe passar. Isso é o mais importante, né? Então, por isso que existe esse pré-alinhamento, né? Vamos pressionar Enter para iniciar o pré-alinhamento, né? A gente vai ver a seguinte tela. Vamos decifrar o que, que seriam essas coisas, né? Essa primeira parte aqui que está 10% é a intensidade do sinal de saída. A sensibilidade do receptor, 5% aqui. Esses são os dados iniciais, tá? Intensidade do dado do sinal recebido, 0% aqui, onde pende com alinhamento, tá? A coordenada x representa a posição horizontal da lente em graus e a coordenada y representa a posição vertical da lente em graus, tá? A gente vai falar isso mais à frente. Então, no início ali a gente vai ter 5% da acessibilidade do receptor e 10% da potência de saída. No momento que o pré-alinhamento começar, o feixe vai começar a aumentar a sensibilidade, podendo chegar a 100%, tá? Em seguida, a potência começará a aumentar. Então, nessa tabela que nós vamos ver agora, ela nos mostra aproximadamente qual é a energia necessária para que o feixe consiga, né, cobrir certa distância em percentual, tá? Então, por que que é importante saber a distância? Porque eu vou saber mais ou menos, né, isso é aproximado, qual é a porcentagem de energia ali, de potência, né, que eu vou necessitar para uma determinada distância. Então, né, isso é muito importante. Se você estiver recebendo visivelmente, por exemplo, a tua parede está a 30 metros, tu tem que estar recebendo no mínimo 20%, né, de potência. Se você estiver recebendo visivelmente menos que isso, tá? Então pode ser que esteja alguma coisa obstruindo ou algum reflexo, alguma coisa que não esteja, que está tirando o campo de visão livre do nosso detector linear, tá? Porque ele precisa ver a parede oposta, somente ela, beleza? Então, caso isso ocorrer, você vai mover os cursores, tá? Tu vai ter os cursores direita, esquerda, cima e baixo, no qual a direita é x mais, esquerda x menos, cima y mais, baixo y menos. Então vamos fazer isso, vamos mexer nesses botões até que a gente consiga chegar naquela potência mínima, tá? Desejada. Caso isso, mesmo fazendo isso, não ter jeito de chegar nessa potência, daí talvez o detector não esteja instalado corretamente, ele tenha que mexer fisicamente, né, no emissor para obter a visão clara do espaço. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem um obstáculo aqui em qual o olho está emitindo, está voltando por esse obstáculo, então está dando uma potência menor, porque a distância está menor, né? E ele teria que chegar lá do outro lado, né? Então é por isso que a potência dá menor quando tem um problema, algum obstáculo, tá? Então, quando eu tiver a energia necessária atendida, né, nós vamos pressionar Enter para aceitar o pré-alinhamento e depois pressionar a direita para confirmar. Então, dessa mesma forma aqui, como pode ver, Enter, né, que diz direita, e daí vai para o próximo passo. Agora,
Isso que eu acabei de comentar é caso a gente tiver problema, obstáculo e tal. Se tudo estiver perfeito, né, como a gente acredita que está, não tem nada na frente, não tem reflexo, não tem nada, ele já vai aumentar a potência lá em cima e a sensibilidade e já vai registrar pré-alinhamento automaticamente confirmado, tá? Então, vai aparecer essa tela aqui, caso estiver tudo certo, não precisa mexer em coordenadas, x, y, nem nada. Já vai dar pré-alinhamento completo, pressione right, direita, já vai para o alinhamento manual, que é o próximo passo agora. No alinhamento manual, nós vamos ver a tela, a primeira tela que vai aparecer para nós, vai aparecer a quantidade do sinal recebido com o espelho obstruído, tá? Então vai ser em torno de 0 a 6%. Tá? Então aqui, até nesse momento, nós estamos com o espelho obstruído, tá? Até agora. A partir de agora, vamos desobstruir ele, tá? Agora, no alinhamento manual, nós precisamos do espelho. Então, o refletor ele deve estar com pelo menos, isso é muito importante, isso já deve estar correto, mas só para reforçar, ele deve ter no mínimo 20 centímetros em volta dele livre, tá? Sem nada, como representa essa imagem aqui. Por que isso? Porque o controlador do emissor, né, quando ele for calcular a posição do feixe, ele precisa ter esses espaços para poder fazer os cálculos, né, para poder chegar no meio, né, para poder. Então, é muito importante isso. Então, quando o refletor estiver visível, já desobstruído, bonitinho, certinho, deve haver um grande salto no sinal recebido, caso ele esteja visualizando bem, corretamente o refletor, né? Ele tenha pego o refletor de primeira ali, então já vai aumentar lá em cima o sinal. Na maioria dos casos, o sinal maior será maior que 100%. Né? Então aqui a gente pode ver um exemplo, neste caso aqui está 136%, aqui a gente pode ver as coordenadas x e y que estão zeradas, né? A gente não mexeu, né? Nesse caso se a gente não tivesse mexido. E nesse caso aqui tem coisa errada aqui, 13% só a energia, né, recebida. Então, desde que haja um sinal maior que 40%, né, no mínimo, pode prosseguir para o próximo passo. Agora, se o sinal for menor que 40%, então significa que realmente a gente não está enxergando o espelho refletor e nós deveremos mover manualmente os motores X e Y, né, para aumentar a intensidade do sinal. Então, por exemplo, nesse exemplo abaixo aqui, o nosso emissor aqui está alinhado com, né, aqui é o sinal 000, com todos os eixos zerados, né? Porém, nosso refletor está lá embaixo. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o ângulo negativo aqui, né? O Y menos. Nós temos que fazer com que o feixe vá para baixo, né? Então, aqui o feixe ele pode ser movido, né? No máximo 5 graus, tá? O máximo que ele vai mover é 5 graus lá, usando aquelas teclas que eu já informei anteriormente. Direita x mais, esquerda x menos, cima y mais e baixo y menos. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, tá? Então, nesse exemplo, nós vamos mover o y para baixo, estando no aqui maior, né? Nesse exemplo aqui, ó, ele está em 6%, eu vou baixar, né? Quanto mais alto possível, melhor, né? Porém, tem que estar no mínimo 40. Então, aqui eu baixei, ele foi para 110. Eu baixei menos, naquele exemplo ali, eu baixei menos 2 graus, ponto 26, tá? 2,26 graus. Então, eu já consegui ter 110%. Então, aqui nós estamos no próximo passo, que é o passo 4, alinhamento automático. Então, se eu tiver mais que 40%, então se a gente tiver um sinal acima de 40%, no modo manual, a gente pode pressionar Enter para sair do manual, digitar Enter novamente. Nós vamos para o modo automático agora, tá? Nós vamos ver essa tela, primeiramente, né?
você vai ver as leituras de sensibilidade caírem, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver a leitura da sensibilidade. O que dá para entender aqui? O controlador ele vai começar a ver onde ele está, né? Ele está e a gente sabe que ele está pegando o espelho, né? Ele está vendo o espelho, mas ele vai. O que é esse controlador? Ele começa a detectar onde ele está, começa a calcular, né? Então a gente vai ver o sinal baixar normalmente, porque provavelmente, por isso que existe aqueles 20 centímetros, provavelmente ele vai sair um pouco do espelho, vai calcular, vai voltar. Então a gente vai começar a ver, né, que o The Fire Beam ele vai começar automaticamente a mover os eixos até que centralize no meio do espelho, tá? Então a gente vai começar a ver aqui a intensidade do sinal, ela vai variar, vai baixar, mas novamente ela vai aumentar, né? Neste caso aqui a gente tem novamente aqui os eixos, né? Como se de um fato aqui fictício. Então, em média, se a gente deixar o alinhamento automático no modo rápido, então aquele modo que a gente selecionou lá no início, né? Vamos, o rápido, ele alinha muito mais rápido, né? Do que o normal, como o próprio nome já diz. Então, mais ou menos 3 minutos e o normal 30 minutos. Então, quanto maior o AQ, né, aquela energia lá que a gente faz no manual, no modo manual, quanto maior a gente deixar, né, que tem que ser acima de 40%, mais rápido vai ser o tempo de alinhamento, tá? Então, depois que isso acontecer, né, que alinhar completamente, vai aparecer alinhamento completo. E você vai pressionar left back, né, para dar OK e sair. Vai aparecer para nós essa seguinte tela aqui, se tudo estiver normal, né, qualidade do ar 100%, status normal, tudo OK, show de bola. Então a gente pode, aqui o manual diz para nós que esse aqui ele pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho. Geralmente vai estar no 100%, tá? O próximo passo é o teste, tá? São os testes. O que são esses testes? É os testes que a gente vai fazer para ver se está tudo funcionando corretamente. Então o primeiro teste é o de falha, tá? Ele é feito para confirmar se realmente a gente está pegando o espelho. Vamos confirmar se realmente isso está acontecendo, tá? Então a gente vai lá no espelho e vai cobrir ele por um segundo. Beleza, cobrir ele. Show de bola. Como mostra essa imagem aqui, né? Então, o aqui deve cair para 0%. Ou no máximo que ele fala que pode chegar até um 10%, né, no máximo. Então ele vai entrar numa condição de falha depois de 10 segundos, tá? O LED vai começar a piscar e a palavra falha, fault, aparecerá no visor. Caso isso não ocorra, tá? Podem existir aí outros reflexos que não do espelho refletor, tá? Isso aí tem que ser corrigido, tem que voltar lá no processo, fazer novamente, ver se tem algum erro e tudo mais. O outro teste que nós temos, né, é o de incêndio. Então a gente deixa o feixe se recuperar, né, deixa um tempo, até que ele volte ao estado normal, saia aquela falha. Nós vamos lá de novo no espelho, vamos cobrir 50% do refletor, metade, né? E depois de 10 segundos o feixe vai cair e vai ter uma condição de fogo, porque é assim que funciona, né? Quando ele é parcialmente obstruído, né, o feixe, ele detecta como fogo, tá? Então, basicamente, isso que a gente vai fazer pela metade. Se isso acontecer, né, o DeFi Beam foi comissionado com sucesso aí, tá perfeito, tá funcionando, beleza? Então, seria isso, então. Então, para dúvidas adicionais aí, para alguma coisa a mais do que isso, a gente pode estar conversando futuramente. Valeu!